Nanatsu no Taizai, ou Os Sete Pecados Capitais. Quem assiste sabe que esse é o nome do grupo de heróis da narrativa. E que cada personagem tem um pecado correspondente. Nesse vídeo a gente vai verificar Meliodas, que é o líder dos Sete Pecados Capitais, e o pecado dele é o pecado da ira. Nós vamos ver essa relação entre ele, a narrativa e esse pecado em si. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Nesse vídeo a gente vai verificar a relação entre o protagonista, Meliodas, o pecado da ira que o representa e todo o contexto da narrativa de Nanatsu no Taizai. Mas antes, deixa aquele seu like, se inscreve se você não for inscrito, nos ajude a crescer cada vez mais aqui no canal. Então, meu muito obrigado e vamos lá. Começando aqui a contextualizar a questão dos Sete Pecados Capitais, que dá um nome à história. Esses Sete Pecados Capitais são uma facção, vamos dizer assim, um grupo dentre os Cavaleiros Sagrados, que é uma ordem de cavaleiros que utiliza poderes mágicos no universo de Nanatsu no Taizai. E esses sete pecados, esses sete cavaleiros, de início na narrativa, eles estão foragidos, eles são considerados criminosos. E o Meliodas, que é o protagonista, faz parte desse grupo. Cada um dos integrantes dos Sete Pecados Capitais tem um pecado correspondente. No caso do Meliodas é interessante porque a personalidade do Meliodas ele é muito gentil, ele é uma pessoa amigável, uma pessoa que está sempre sorrindo, sempre fazendo brincadeiras, não parece levar muito a vida a sério, parece levar a vida numa boa. No entanto, o pecado associado a ele é a ira. E, como cada um dos integrantes desse grupo, existe um porquê de ter um pecado relacionado. No caso de Meliodas, conta essa história pregressa, né, a história anterior à narrativa, como a de todos os outros integrantes, né? E fala por que ele é relacionado ao pecado da ira. No caso dele, há anos atrás, ele foi enfrentar um demônio chamado Fraudrin. E esse demônio tinha acabado de matar a amada dele, a Liz. E, um ponte de ira, né, ele não só destruiu o demônio, como destruiu toda a cidade. Então, nesse caso, esse evento o marcou para ser considerado o pecado da ira do dragão, Meliodas. Como de costume aqui no canal, nós vamos utilizar os conceitos da jornada do herói para definir personagens e a narrativa. Nesse caso, a narrativa se dá com o início da princesa Elizabeth, querendo buscar esses integrantes dos Sete Pecados Capitais, para que pudessem assim salvar o reino. Mesmo eles sendo taxados como criminosos, ela acredita que eles podem salvar o reino dela. E, logo no primeiro capítulo, ela encontra o líder deles, Meliodas. Então, esse plot inicial da história, esse chamado para a aventura do protagonista Meliodas, inicialmente é procurar, né, os outros pecados, né, que estão dispersos, para que assim juntos eles consigam salvar o reino de Elizabeth. Nós então temos esse mundo comum, que é esse panorama inicial, e o chamado para a aventura. Mais à frente, um pouco mais à frente, no fim da primeira, segunda temporada, nós descobrimos que esse não é o plot da narrativa. A gente tem então o plot twist, que a gente descobre que o verdadeiro sentido da narrativa não é a proteção desse reino, não é reunir os sete pecados para vencer esse mal que está instalado no reino de Elizabeth, mas sim a própria relação entre Meliodas e Elizabeth, né? Inclusive Elizabeth é a reencarnação da Liz, aquela amada de Meliodas que no passado foi morta pelo demônio Fraudrin. Então existe esse plot twist à medida que a gente descobre que
o chamado para aventura que se tem no início da narrativa não é, na verdade, o chamado da aventura de toda a narrativa. O plot da narrativa, de toda a narrativa, é outro. Antes de continuar, eu quero indicar a vocês a loja virtual Network Nerd. Lá você vai encontrar uma série de produtos, não só produtos nerds como eletrônicos, informática e muito mais, por grandes promoções. Então, não esqueçam de acessar o link aqui na descrição. Também quero indicar a vocês o curso Photocanva, que é o melhor curso do mercado no que diz respeito à manipulação do software Canva, indispensável para a edição de imagens e vídeos para conteúdos na internet. Então, verifiquem aí, são 18 módulos, um preço super acessível, e na página promocional você encontra todas as informações sem compromisso. Não esqueça de verificar. Aos poucos se descobre que o verdadeiro sentido da narrativa é o protagonista querer quebrar a maldição que aflige não só ele, como a amada dele, Elizabeth. Há milênios atrás, os dois se apaixonaram, só que os dois pertenciam a clãs rivais. Ele, o clã dos demônios, e ela, o clã das deusas. E então, num típico Romeu e Julieta, os pais deles os amaldiçoaram, impedindo que eles conseguissem dar prosseguimento à paixão deles. E essa maldição perdura durante milênios. Nesse caso, na narrativa de Nanatsu no Taizai, Meliodas então empreende uma busca por quebrar essa maldição. E a gente vai verificando isso, sabendo um pouco mais essas informações ao passar da história. Como eu disse antes, Meliodas faz parte dos 7 pecados capitais, o grupo de heróis da narrativa. Só que anteriormente, quando ele fazia parte do clã dos demônios, ele pertencia a um grupo de elite também chamado de os 10 Mandamentos. Então, olha que interessante. Os 7 pecados capitais, que é uma coisa negativa, né, uma coisa relacionada ao mal, na verdade é o nome do grupo de heróis da narrativa. E os 10 Mandamentos, que seriam uma coisa relacionada ao bem, né, é o nome dado ao grupo de vilões da narrativa. Não só isso, os contrastes ainda não param por aí. Enquanto membro dos 7 pecados capitais, Meliodas simbolizava a ira. E nos 10 mandamentos, Meliodas representava o mandamento do amor. Então esses contrastes tornam a história muito interessante. Entre outras coisas, como por exemplo, as referências mitológicas, as referências aos contos, ao folclore, né? É muito interessante. Também a própria jornada de Meliodas, né? Ele traça uma jornada por amor, né? Mas ele simboliza a ira. Então, isso é muito interessante, né? E também essa questão do plot twist, né? Que no início a gente não imagina que as coisas vão tomar a dimensão que tomam ao final da história. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa explanação sobre Meliodas. Isso é só uma forma de ver o personagem Meliodas. A gente pode ver ele por diferentes aspectos. E, claro, outros personagens e outras narrativas. Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu continue analisando outros aspectos de Nanatsu no Taizai. Comentem aí. E eu quero agradecer a vocês aqui porque nós alcançamos a marca de 900 inscritos. Então, meu muito obrigado. O canal está crescendo graças à colaboração de vocês. E eu peço que vocês continuem colaborando para que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdos legais, conteúdos nerds para vocês aqui. Então, peço que se inscrevam se não forem inscritos, ativem o sininho e deixem seu like. Então, meu muito obrigado novamente e até a próxima.